Bem, ainda nas convenções utilizadas no desenho de arquitetura, nós vimos a parte de portas, agora nós vamos apreciar as janelas. Então, nós temos nas edificações a representação de janelas baixas, janelas altas e elementos vazados. Então, acompanhando comigo, nós temos quatro linhas cheias representando a representação de janela baixa. O que se definiria de janela baixa seria exatamente aquela janela onde o plano secante passou a mais ou menos uma altura de 1,5 m, cortando toda a edificação. Então, nós temos a representação de janela baixa. Na janela alta, essa aqui seria a representação de janela baixa. Na janela alta, o limite de continuação, as linhas já são tracejadas. Então, aqui está a diferença da representação na planta de janela alta. São as janelas normalmente utilizadas em cozinha e banheiros, porque elas possuem um peitoril, que é a distância do piso ao início da janela, mais ou menos a 1,60 m acima. Então, essa representação são das janelas altas. As paredes continuam com a mesma espessura do que se vem traçando no desenho. Elas continuam grossas, né? E no espaço delimitado para a janela, nós fazemos a representação por linhas tracejadas. Ao passo que, na janela baixa, a parede ela sofre uma interrupção. E as quatro linhas da representação de janelas são linhas mais estreitas, certo? Então, vejam, na sua representação, as paredes grossas porque as janelas estão acima do plano secante. E aqui elas foram cortadas pelo plano e interrompidas. Então, a parede foi interrompida e as linhas são mais finas. E o elemento vazado, como por exemplo o cobogó, nós representamos semelhante à janela, continuação, porém traços paralelos, representando os elementos vazados. Por vezes aparecem preenchidos em alguns trabalhos, mas isso é facultativo. Isso é só para dar ênfase à representação. Então, a representação dos elementos vazados, janela baixa, janela alta, e os elementos vazados como cobogó. As cotas, as medidas aparecem normalmente nas janelas da seguinte forma: H, que é a medida horizontal, a medida vertical e o peitoril. Então, nas plantas que veremos adiante, as cotas aparecerão com essa apresentação. Por exemplo, uma janela de 1,20 m por 1 m por
1,10 de peitoril. Qual a leitura que nós fazemos aqui? A medida horizontal da janela tem 1,20 m, a medida vertical 1 metro, e do piso ao início da janela, que é o peitoril, 1,10 m. Então, essa será a representação da parte de janela. Então, observem o exercício, façam a leitura e identifiquem as janelas do nosso trabalho. Vamos continuar. Não, agora eu vou direto para cá sim, mas sem lá. Convenções. Sim, eu vou, de vez em quando eu venho para cá, só para... Dá aqui. Dá. Que é bom que fica como registro. Os elementos utilizados nas convenções de arquitetura nos banheiros, nós temos bacia com a sua área de localização afastada da parede com 10 centímetros, 40 para a planta e 50 de comprimento. O bidé, que hoje não se usa mais, foi substituído pela ducha, mas em algumas construções antigas, edificações, para se ter uma noção de como eram as suas dimensões. Então, a apresentação das convenções, no exercício, nós temos em elevação,